Prazer de estar aqui, tá? Vamos tentar falar um pouquinho do que a logística influencia o e-commerce influencia a logística. Vai ser um bate-papo, né? Uma troca de informações. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente está respondendo aí na medida do possível para esclarecer, ok? Um pouquinho para a gente começar aqui, que é o e-commerce, né? A vertente do nosso e-commerce, dependente bastante ainda do mercado, e a gente vai passar algumas informações. Em determinado momento, 99, um boom de vendas na internet fez com que nos Estados Unidos o aumento das transações do B2C aconteceu um problema sério nas entregas do produto, justamente nessa época, a época de Natal. Uma época onde todo mundo gosta de ter o seu presente entregue na hora certa, no momento certo, para aquela confraternização do final do ano. E 99, com o boom do e-commerce nos Estados Unidos, aconteceu um grande problema de entrega. 25% dos clientes, pela Jupiter Corporate, fez uma pesquisa, deixaram de receber os seus produtos que compraram através do comércio eletrônico, do clique que fizeram. Isso aconteceu lá e aconteceu na minha família. Minha mãe uma vez comprou uma piscina na época de dezembro, verão, a piscina só chegou em fevereiro. Tá? Hoje a gente tenta equacionar esses gaps aí, né? O profissional de logística tentando ajudar a ele próprio e ao comércio eletrônico, para que isso aí nunca mais aconteça. Vai acontecer, a gente não tem um ótimo do padrão, mas a gente tenta chegar bem próximo ao esse ótimo, tá? Mas afinal, o que é o e-commerce, né? O comércio eletrônico? É qualquer coisa que você compra, produto ou serviço, através do meio eletrônico. Hoje todo mundo tem a facilidade de um desktop, de acesso à internet, e aquilo que você pode comprar de produto ou serviço é chamado de e-commerce. Começou na Amazon, com esse senhor aí, ele vendendo livro na garagem da casa dele. Conseguiu chegar a um patamar tal que hoje a Amazon é a Amazon que a gente conhece. Tá? E daí por diante, desde da época que ele fez essa descoberta, nunca mais parou. Hoje a gente não consegue entender um comércio paralelo do presencial que não existe o virtual. Mas vamos lá. E no Brasil? Como é que está esse comércio eletrônico? Como é que está o e-commerce no Brasil? Cresce bastante, em taxas abusivas. Em 2014, movimentou quase 36 bilhões de reais. Um movimento expressivo. Tá? E o EBIT traz para a gente essa pesquisa. Tá? Movimentou em 2014 36 bilhões. Cresceu nominalmente em função de 2013, 24%. Faturamento de 28 bilhões em relação a 2013-14. E um dado importante, 10 milhões de novos entrantes participam do comércio eletrônico. Tá? E uma das situações interessantes é isso aqui. É o ticket médio de compra no comércio eletrônico. Tá? Ele vinha de 349,50 em 2011, diminuiu para 342 em 2012, diminuiu 4,4 para 2013 e chegamos aí a 327 reais em 2013. A previsão de 2014 é 347. O movimento está sendo grande, o ticket médio, que é o valor da compra real no comércio eletrônico, está diminuindo, tá? Numa proporção tal, mas ele tem uma recuperação em 2014. Talvez, por nossa crise em 2015,
tá, esse ticket diminua um pouco, mas a tendência é de crescimento. Tá? A movimentação é bastante grande. Essa foi uma pesquisa do EBIT, eu tentei trazer 2014, mas não tem disponível ainda. A única coisa que eles passaram para a gente no site deles era o ticket médio de 347 que vinha aumentando. O que a gente faz hoje pela internet? A gente compra qualquer coisa, né? A gente compra música, a gente compra produto consumo, a gente aluga um carro, a gente compra comida, compra alimento, compra de tudo que possível na internet, né? Não existe hoje o que você não compre. Você compra uma geladeira, você compra perfume, você compra o que seja. Há um tempo atrás, há bastante tempo, isso aí tem 7, 8 anos, eu escutava que isso aí não ia pegar. Não, isso aí não vai dar certo, não. Não tem como a gente comprar pela internet um perfume. Ué, e hoje o que as lojas de departamento fazem, né? Hoje a gente tem lá a descrição do perfume, amadeirado, o cítrico, mais não sei o quê, N situações que permite ter uma quantidade de informações dentro do site. A gente vai ver isso aí mais à frente um pouquinho, a necessidade de se construir um site adequado, tá? Hoje você compra perfume pela internet e falavam que não seria comprar porque a gente não poderia sentir o cheiro do perfume. Tá? E hoje a gente compra. Nessa bagunça aqui de música, produto, serviço e o que seja, a gente faz pagamento, o que seja, a gente tem os canais importantes que se fala e se comenta muito já na sopinha de letras que a logística vem trazendo para nós há bastante tempo, e dos WMS, dos ERPs, dos TMS, do MRPs, o que seja, o B2C e o B2B, o B2G e o C2C. Eu trabalho numa empresa hoje que faz B2G, semana passada saiu uma situação no Fantástico não muito agradável, do pregão eletrônico, mas deixa isso para lá, mas se faz, tá? E a gente tem que focar ou entender o canal que pertence o negócio, tá? O B2C vai diretamente ao consumidor e o B2B vai aos negócios, negócio, empresa. Tá? Não vamos nos atentar aqui muito para o B2G nem para o C2C, mas os dois mais importantes, que é o B2B e o B2C. Tá? Definir esse canal é importante para você tentar fazer com que o seu e-commerce funcione corretamente. Tá? Dentro dessa perspectiva, o e-commerce é uma oportunidade de negócio? É. Tem que trabalhar? Tem. É incipiente? É. Mas a gente tem que tentar fazer com que aquilo seja rentável. A gente nunca abriu uma empresa, né? Todos os administradores, né? Estou falando com todos, já acredito que todos sejam, ninguém troca 6 por meia dúzia, ninguém abre uma empresa só para abrir, eu sou empresário, abri uma empresa, muito bem, legal. Não, você tem que ter aquilo que a gente viu lá na faculdade, na graduação, sentado 4 anos numa mesa, que tem que ter o lucro. Tá? É uma possibilidade de investimento? É uma possibilidade de investimento. E o que eu venho pesquisando há algum tempo é o seguinte: nada mudou. No sentido de que estudar mercado. Vai abrir um comércio eletrônico? Tem que estudar o mercado. O que a gente não aprendeu na vida da gente como administradores que o mercado tem que ser estudado? Entender novos entrantes, concorrentes, nicho, fornecedor, ponto forte, ponto fraco. E a gente está voltando àquilo que a gente aprendeu na faculdade, tá? Pelo menos a minha, 16, 15 anos atrás. É análise SWOT, é Porter, é Mitzenberg. Tem gente que briga comigo com umas situações de Mitzenberg, mas é interessante. Tá? Eu tenho que ver, eu tenho que atender. Fugiu da uma coisa que a gente aprendeu? Não. O que o administrador aprendeu durante a sua vida? Não. Então está aqui. Definir com o nicho de mercado, estudar o produto, pontos fortes e fracos do concorrente, lógico. Como eu estou pensando em ser empreendedor do e-comércio eletrônico, outras pessoas vão estar também pensando em ser fornecedor do comércio eletrônico, ok? E o seu potencial de venda. Não adianta abrir um negócio e achar que aquilo vai ser ad eterno. Tá?
Boa venda é fruto de uma boa compra. Aí eu puxo um pouquinho para a área de logística. A gente fala e entende a área de logística sempre que uma boa compra é fruto de uma boa venda, uma boa venda é fruto de uma boa compra, em relação a esse cara aqui. Tá? Hoje a gente escuta muito, mas muito mesmo, a situação da relação com o fornecedor. Quem trabalha na área diretamente de logística eu tenho um fornecedor, e a gente virou a chave num determinado momento dizendo que esse fornecedor agora é nosso parceiro. A gente tem que fazer e tentar fazer com que ele seja nosso parceiro. Amigos peronomútil, mas ele tem que ser nosso parceiro. Tá? Você tem que ser um amigo, e esse cara tem que ser um amigo de você. Um fornecedor exclusivo é o caso? Não. Lá mais à frente a gente vai ver um pouquinho de distribuição, exclusivo ou não. Mas esse fornecedor tem que ser, eu tenho que arrumar um fornecedor, 1, 2, 3, então arrume 3 fornecedores. Mas que esses 3 fornecedores, que esses 5, 10, 15 fornecedores sejam para você um parceiro. A sua relação tem que ser amigável com ele. A gente não é amigo nos negócios, mas a gente tem que ser parceiro. Eu trabalhava numa distribuidora de um produto com valor agregado baixíssimo e tinha alguns fornecedores. E eles me trocavam por 1 centavo do produto. Tá? Era 1,99 por 1,98. Ele me trocava por 1,98. Era meu amigo, era fornecedor, era parceiro, mas ele me trocava. Tá? Organização dos canais de venda. Né? Uma situação engraçada aqui é plataforma, física, mobile, aplicativo, programador parceiro dentro do Magento. Alguns amigos, não sou especialista na área de programação, mas todos dizem o seguinte: Marcelo, na hora de você fazer um e-commerce, escolha a sua plataforma correta. Vai dar problema? Vai, mas as características dessa plataforma tem que ser uma plataforma pesada, ela tem que ser uma plataforma bem feita. Uma das sugeridas era a Magento. Só que a Magento, eles disseram para mim assim, a plataforma do Magento é muito cara. Para você criar uma plataforma dentro do Magento, com o Magento, é caro. E nisso é mais uma situação de você fazer com que esse fornecedor, com que esse programador, esse parceiro programador, seja para você um sócio do seu e-commerce, uma pessoa que participe do planejamento do seu e-commerce. Por quê? Porque uma plataforma boa requer um parceiro caro. Tá? Nesse sentido, o pessoal deu para mim a possibilidade da Magento. E falaram, olha, é uma boa plataforma, só que ela é cara. Cara no sentido, Marcelo, de você ter que arrumar um programador parceiro para ser seu parceiro mesmo nessa programação da plataforma. Mas a plataforma é o principal e primeiro ponto que você tem que ver para que o seu e-commerce funcione. Não adianta você querer economizar, fazer com que aquilo não aconteça, faça meia boca e depois vai te dar problema lá na frente. Tá? Não temos jeito. Temos que ser gestores. O que a gente chama de planejamento SEO dentro do e-commerce é isso aí. Otimização e gestão do site, a categoria descrição e imagem, plataforma, Google, gestão de ferramenta de busca, planejamento é a gestão da plataforma. Tá? Você tem que ter um planejamento dentro do e-commerce que possa te dar subsídios de estudos, indicadores. Vou planejar, saber o que eu estou vendendo, saber quem está me procurando, saber quem está, o que eu estou vendendo, a quantidade que eu estou vendendo, o preço médio que eu estou vendendo, o que o cliente busca, quantos cliques ele dá num produto. Eu tenho que saber isso para melhorar a minha gestão, o meu planejamento da plataforma que eu uso. Não tem jeito. Hoje a gente tem aí ferramentas que agregam. O Google faz grande parte, algumas coisas pagas, né, outras grátis, mas ele te dá muito subsídio. Você sabe quantas entraram, quem clicou, quem não clicou, qual foi a idade da pessoa. Ele consegue fazer uma varredura interessante. O planejamento
E essa gestão do site é muito importante. Quem hoje não buscou em algum site de compras um produto, que no dia seguinte você recebeu várias propagandas sobre aquele produto que você pesquisou, que você clicou. Você pode ir lá clicar em um determinado produto hoje, perfume. No dia seguinte, está lá um monte de propaganda de perfume. Achou-se isso a revelia? Não. Teve um planejamento e teve uma análise, pelo menos, do Google, que soube que você está procurando. Semana retrasada, conversando com esse amigo de TI, ele falou o seguinte, algumas situações são até constrangedoras para essa análise. Nos Estados Unidos, a gente teve um caso, ele contando, teve um caso que uma pessoa estava procurando, começou a receber informações de e-mail marketing de produtos para neném, bebê. E era adolescente. O pai, por sua vez, passou e olhou na tela do computador que ela estava recebendo, pelo jeito era um computador coletivo da família, né? E começou a receber propagandas de materiais de criança, bebê, né? Fralda, chupeta e tal. Aquilo criou uma expectativa grande, né? Não sei se para bem ou para mal, né? Porque a adolescente estava grávida. Tá? Então, o ato da gente pesquisar um determinado produto hoje, tá, gera um monte de leads no dia seguinte, que às vezes são perigosas, né? Mas acontecem, é a análise do mercado. No Facebook, há um determinado tempo, até um amigo falou, dizendo, fizeram uma pesquisa, eu não utilizo muito o Face, mas fizeram uma pesquisa a garota, de qual bombom que você gostaria que saísse da caixa, ou alguma coisa parecida. Era um chamado interessante. Qual é o bombom que você gostaria que saísse da caixa? E criaram lá uma pesquisa e todo mundo votou muito no Caribe, né? E hoje o Caribe tem uma embalagem nova, ele tem um formato não mais de bombom, mas de uma barra, não sei quantas gramas são, mas aquilo ali saiu da caixa o Caribe, claro, né, ele não saiu da caixa pequenininho, ele saiu da caixa com outro formato. Ele não saiu a revelia. Né? Hoje, estratégias de marketing são definidas por alguém que está na internet, no Facebook, às vezes fazendo uma navegação e vendo outras coisas. Só porque clicou e recebeu um link, um lead para fazer uma situação de pesquisa, dizer qual o bombom que você gostaria que saísse da caixa. O cara vai lá e clica em Caribe e o quantitativo tal deve ter sido tão agradável que o pessoal de marketing da garota falou, não, esse vai sair. E hoje a gente tem lá, não fazendo propaganda, já fazendo, você vai na loja americana, tem lá Caribe, que coco, deve ter sido o segundo mais votado. E saiu da caixa. Tá? Isso aqui é o quê? Foi planejamento? Foi gestão? Foi. Alguém tentou analisar qual era o produto que o público-alvo gostaria que saísse da caixa. Dá para fazer? Dá. Por meio eletrônico é muito mais fácil. Muito, muito, muito. Uma das situações de fazer ainda é organizar a sua loja. Né? Não fazer com que a loja seja um verdadeiro camelódromo, né? Não é vitrine. Cuidado com o que você expõe. Cuidado com o que você mostra, de que maneira você demonstra, de que maneira que você mostra, a foto que está. A organização virtual. A contabilidade deve ser feita por fora do site, mas existe uma integralização necessária com o ERP para você entender, tá? E verificar se você vai vender algo que não existe. Lógico, isso daqui em níveis diferentes. Hoje, uma empresa que tem um ERP, que tem um sistema de gestão, tá integralizado com WMS, com TMS, com MRP, o que seja, tá? Mas utilizar um sistema que te dê suporte de controle. Controle de estoque, venda física, valor de entrada do seu estoque, movimentação, tenho que comprar mais, estou vendendo pouco, não compro mais, o público está gostando da cor branca, não da vermelha, feito anteriormente pela análise. Tá? Alguma coisa que te dê suporte. Hoje você é pequenininho, amanhã você é grande. Você precisa tratar com mais qualidade aquele cara que está comprando de você. Segurança. Outro problema sério no e-commerce, né? Existe. Ninguém sabe, é uma lacuna. Bancos e cartões de crédito dizem que existe.
né? Todo mundo tem uma desconfiança. Aí você vê, no horário nobre, num dia de domingo, na a primeira emissora do país, que um cara vai e compra um iPad com um cartão clonado e não passa na loja, ele volta com outro e compra. Essa segurança existe? A gente não sabe. A gente faz com que ela seja a mais próxima possível do ótimo, da verificação do crédito, da autenticidade, o cartão roubado, e transformar esse site num site seguro. Isso há 10 anos, né, quando a gente começou, pelo menos eu, não mais, tem mais velho, 15 anos, como a gente começou a entender um pouquinho da internet no modelo que é hoje, porque eu ainda era da internet no modelo discado, né, fazia aquele barulho do modem, era interessante. Já existia, eu não tinha um protocolo de segurança, né? A gente só foi ver os HTTPS, que a gente vê lá quando digita e aparece lá os S lá de security, funcionando atualmente. É bom, sempre bom, né? A gente, quando for fazer uma compra, verificar se esse HTTPS está lá sinalizado, para fazer com que a sua compra seja segura. Agora, essa compra pode ser segura só para o consumidor final? Não. Essa compra tem que ser e deve ser segura para quem compra. Para quem vende. O vendedor, tá, hoje, ele também tem uma característica. Ele tem que entender que quem está comprando é uma pessoa idônea para que ele possa receber. Aquela história, eu não monto uma loja virtual ou qualquer negócio para trocar 6 por meia dúzia. Ou então ser passivo de fraude toda hora. Ah, que legal, eu vendo, ninguém me paga. Né? Mas isso aqui tem um custo. Para você fazer com que a segurança, a gestão de perdas e riscos, isso aqui tem um custo. Empresas existem hoje que fazem isso para você. O Serasa, a Receita Federal, o Cheque, tá? Ele sabe, consegue te dizer quem está comprando. Uma das situações engraçadas, há um tempo atrás, eu fui comprar uma mercadoria e me sinalizaram o endereço de entrega. Eu falei, epa, legal, botaram o endereço de entrega lá de casa. Só que mandaram para a residência, que eu já não vivia há mais de 3 anos. Alguém guardou o dado em algum momento e foi pelo CPF. Ao digitar o CPF, criou-se um cadastro em algum momento, tá, que fez com que entender que aqueles números do meu CPF eram de uma pessoa idônea, tal, que tinha um endereço físico num determinado local. Ah, não atualizou. Não atualizou. Mas existiu e existe essa forma de ele comparar aquele que está comprando se é aquela verdadeira pessoa que deu o clique. Lógico, temos a segurança para quem vende, para quem compra, mas tem que ter a segurança também para quem vende. Hoje existe aí inúmeras ferramentas de pagamento pela web, né? Hoje, cartão de crédito, PayPal, Elo, Redecaro, o que seja, tem todas essas possibilidades. Hoje você não deixa de comprar nada se você não tiver um cartão de crédito. Tá? Tendo um cartão de crédito, você compra qualquer coisa, ilimite. Né? Para o portal de pagamento, que é Visa, Master, Elo, o que seja, existe 2 situações. Eu achei importante botar isso aqui, porque a gente vai chegar numa situação de taxa. Lá na frente a gente vai falar de custo um pouquinho. Tá? Existem duas pessoas, tá, né, na parte do pagamento. Uma se chama, para o portal, o adquirente e um subadquirente. O adquirente é aquele cara que tem a máquina, que paga uma taxa à administradora tal do cartão de crédito em determinadas situações. Ah, vai daqui a 30 dias, 40 dias, parcelado, quem assume os juros, quem não assume. Tá? Existe para eles 2 situações, o adquirente e, pasmem, tem uma pessoa chamada para ele subadquirente. O subadquirente é a pessoa que não tem a máquina. Quem empresta a máquina, que recebe essa máquina de uma pessoa que a empresta. Isso daqui gera uma despesa maior. Por quê? A taxa de administração para quem é dono da máquina é uma.
que vai pagar essa taxa. E se ele emprestar a máquina para alguém, como é que ele cobra? Mas isso existe. É fato verídico, tá? Hoje eu tenho uma situação que a pessoa empresta a máquina. E como se cobra 2 vezes a taxa? Não se cobra. O repasse é feito e a coisa é descontada, tá? A taxa do cartão de crédito hoje é importante. Por quê? Com ela, você tem que trabalhar no seu preço final de produto. A sua loja virtual tem que estar, o seu produto na sua loja virtual tem que ter esse input da taxa de administração do cartão de crédito. Como vai ter que ter a taxa de seguro, como vai ter que ter a taxa do correio, como vai ter a taxa do frete. Tá? A gente não está dando produto, a gente está vendendo. Uma das situações interessantes também no e-commerce hoje é a supremacia do mobile. Tablets e smartphones já vendem mais do que desktops. Desculpa, pessoalmente não consigo comprar nada pelo celular por um tablet. Eu tenho que ter um desktop na minha frente, coisa de velho talvez, tá? Mas não é o que eu penso, né? É o que o mercado traz para nós. 20% do acesso à internet, crescimento de 150%, tablets e smartphones. Nos Estados Unidos, tem mais acesso dos computadores. Então, você tem um aumento expressivo de tablet smart e você tem nos Estados Unidos a compra feita por esses meios mobiles muito maior do que de casa. O pessoal compra na rua. Tá igual aquelas reportagens no Japão, onde o cara está andando na rua, falando no telefone celular, ele não está olhando nem para onde ele anda. Né? Ele está comprando um show, ele está comprando um livro, ele está assistindo TV, ele está comprando, ele está pagando o metrô. Né? Hoje o telefone celular no Japão paga o ticket do metrô, é cartão de crédito, é tudo no mesmo aparelho. Tá? A supremacia do mobile está aí. Né? Quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor de TI que ele falava o seguinte, gente, pelo amor de Deus, né? Tem tempo isso, tem mais de 20, 18, 15 anos, sei lá. Ele falava assim, a tecnologia não vai avançar tanto não, porque tem a dificuldade do dedo da gente. Né? Vai chegar num determinado momento que o fone, a mão da gente tem um montante tal que a gente não vai conseguir clicar. Aí veio aquele cara lá que morreu, né? O senhor Jobs, falou que era possível, e hoje a gente tem palmas com caneta. Não precisa vencer mais da espessura do dedo, né? A pontinha da caneta faz. Você escreve em palma, tudo com a canetinha. Então, a coisa que ele me falou 15 anos atrás foi por água abaixo. Né? Vai ter o delimitador do dedo. Não vai. Né? Hoje tem a ponta da caneta, tem a caneta ótica. Né? Outro dia eu estava vendo um tablet da Samsung, Note da Samsung, você fica a 1 centímetro da tela, ele já reconhece e já escreve. Impressionante. A gente vai ficando velho e vai entendendo mais essas coisas. Né? É igual o filho perguntar, pai, posso ver a foto? E na minha época a gente tirava a foto, tinha que só revelar daqui a um mês, quando pudesse revelar a foto. Né? Isso é importante, né? O relacionamento com o cliente no pós-venda. Não deixar aquela venda, né, acabar no momento que você entregou. Eu tinha um supervisor numa outra empresa que eu trabalhava, que ele falava, é uma empresa de alimentos, me perdoe, mas ele falava assim, o nosso trabalho só termina quando o consumidor final dá descarga. Aí mas como assim? O nosso trabalho só termina quando o consumidor final dá descarga no banheiro da casa dele. A gente tem que acompanhar essa venda. Até esse momento também, né? A gente não precisa ir até muito além disso. Só vender por vender? Não, vamos controlar, vamos saber o que ele quer, o que ele está querendo, qual é a expectativa dele, o que ele precisa, o que a gente pode fazer. Essa pós-venda é muito importante, até para a gente fazer o que a gente tem hoje de mais problemático na logística, que é a logística reversa. Entender, né, o que seu cliente está fazendo, oferecer os produtos relacionados a ele, manter relacionamento, e-mail marketing, não que seja aquele e-mail marketing chato, né, de toda semana mandar uma situação para ele, mas que você mantenha esse contato para saber o que ele vende, para saber o que ele compra, perdão.
talvez uma pessoa, sexo feminino, idade tal, comprou um perfume, me perdoem as mulheres aí que eu não vou falar direito, mas mandar um lápis, uma base, sei, alguma coisa relacionada ao item vestuário, beleza, né? Que ela fez um clique de um perfume, talvez queira um outro produto relacionado. Isso aqui é muito importante. E não deixem isso acontecer. Eu passei por algumas empresas e todo o meu CRM foi muito bem feito. Eu não tenho característica de que um CRM meu tenha sido a lá deixado, sabe? Foi sempre muito bem, muito bem controlado. Tá? E não custa a gente fazer esse controle. Você vende uma vez, para você vender numa loja virtual, você precisa do endereço, você precisa do telefone, do CPF, do cartão de crédito, da idade, nome completo, aonde mora. Não custa, os dados são o mais importante e o mais difícil de colher, que são os dados, você tem na sua mão. Trabalhar com esses dados é fácil. Agora, trabalhe direito. Tá? O CRM, após venda, vale a pena. Lógico, né? Acompanhar as tendências do mercado. Não vai parar e vou vender simplesmente aquilo que todo mundo quer comprar e vai, tá bom, todo mundo compra e vamos deixar para lá. Situação própria, outro dia, nada muito avançado em informática, mas a gente entende um pouquinho. Hoje, a coisa de 2 meses, eu descobri que existe agora os HDs e SSDs. Meu amigo Henrique, ele que é fera na informática, vai saber. Gente, diz que o bicho é mais rápido não sei quantas vezes do que um comum. Eu falei, não, tem que comprar um negócio desse aqui, porque o Windows está demorando 3 horas para startar aqui, um monte de bagulho, eu vou ter que verificar o que é isso. Né? E hoje eu já descobri que tem N SSDs de várias velocidades. Eu falei, nossa, e a gente vai evoluindo, né? Ou tentando evoluir. O problema é comprar um SSD e não saber botar, mas isso aí deixa para lá. Né? A gente tem que saber. Fazer backmarket é válido, né? Nada se cria, tudo se copia. Vamos ver o que é das melhores práticas, pelo amor de Deus, né? Vamos copiar o que seja de melhor. Vamos ver a melhor prática do meu concorrente e vou tentar fazer o que ele faz. Talvez eu não consiga fazer o que o Mercado Livre faz, o que o Walmart da vida, o que o Submarino faz, o que o Americanas faz, mas eu vou tentar chegar no pé dele, né? Chegar bem pertinho dele, para fazer com que a coisa aconteça. E hoje, uma tendência que aconteceu há pouco tempo no Brasil, Rio de Janeiro, e acontece já em algum tempo em São Paulo, é o Click and Collect. 50% das vendas do Walmart dos Estados Unidos já são dessa maneira. Tá? Você compra pelo mobile e retira na loja. O supermercado Zona Sul, Rio de Janeiro, fez uma experiência desse num shopping do Rio, Norte Shopping. Já é tendência no Japão, tá? O Walmart está desenvolvendo nos Estados Unidos, e como a gente vive num ritmo muito acelerado, você passa na estação do metrô, existe uma prateleira virtual, onde um QR Code está lá, você baixa o aplicativo, esse aplicativo, no seu celular, você lê o code do produto que você queira comprar, ele vai te dar todas as informações do produto, tá? Vamos entender, né? Foi feito isso num piloto, numa experiência, dentro de um shopping center. Você clicava, ele te dava o montante que você comprou, eu quero 2 detergentes, 1 sabão em pó, 2 desodorantes, desinfetante, o que seja. Ele fazia o somatório, te dizia quanto dava, ele te pedia o cartão de crédito, você pagava e você tirava numa loja. Ou recebia em casa. Com agendamento, hora marcada, show de bola. Só que isso tem um custo, mas tudo bem. É verídico? É mensurável? É palpável isso? O Grupo Pão de Açúcar em São Paulo já faz dessa maneira. Só que ele não tem essa estante virtual em locais públicos. No Japão já existe. A experiência do Zona Sul, no Norte Shopping, foi feita como teste. Tá? O Pão de Açúcar já faz, mas não faz ainda em grande escala, só em algumas lojas. A pessoa vai, compra, paga e retira no local.
Quando você chega na loja, já está tudo separadinho para você lá pegar o seu containerzinho e levar para casa. É tendência? É tendência. Vai acontecer? Vai acontecer. Não temos ainda o hábito de fazer isso pelo N motivos. Conservadorismo, eu gosto de ver o produto, quero ver o prazo de validade, N situações que a gente, consumidor, ainda tem, tá? Mas tem uma galera aí que não é mais da minha geração, é uma geração futura, que já pensa que isso aí é perfeito. Para que eu vou? Eu outro dia escutei, né? Para que eu vou fazer isso se eu posso ter no meu computador? Ou se eu posso ter no meu telefone? Tá? Tendência, vai acontecer? Vai. Em larga escala? Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Uma situação importante quando você monta um e-commerce, tá? É o ICMS. Imposto, taxa. Não sou tributarista, mas isso aqui é o calcanhar de Aquiles de qualquer comerciante, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que tenha um negócio. Tá? Eu falo no ICMS porque circulação de mercadorias e serviços é o que mais aflora. Né? Rio de Janeiro, o maior ICMS do país, a unidade da federação que tem o maior ICMS do país. E a gente vai deixando os ICMS, IPIs, ISS, em N etapas do processo produtivo, de compra e de entrega. Tá? Imposto diferente por causa da unidade da federação pode influenciar? Pode. Cuidado com ele. Tá? Não vou entrar nem falar muito na situação do imposto, porque é chato, tá? Mas cuidado, ele influencia diretamente no produto. Cuidado quando você for fazer o seu preço final de venda. Olha lá as etapas do processo de compra, coleta e tal, e entrega no cliente. Tá? O preço de venda tem que ter os impostos. A gente é o país com maior taxa de impostos do mundo, isso aí a gente está cansado de saber. Quebrar essa hegemonia eu acho que é difícil. E o que é logística no e-commerce? O que nós, cabeças pensantes das entregas, compras retiradas e OKs do Just in Time, trabalha com e-commerce? Eu tenho uma logística interna, que é o recebimento de mercadoria, estoque, inventário, embalagem, e uma logística externa, que é transporte e frete. Eu outro dia estava vendo uma reportagem também que um rapaz ele montou um e-commerce para ele e o estoque dele era na sala da casa dele. É interessante, a reportagem deu um foco interessante para isso. Eu, particularmente, não achei legal. Por quê? A partir do momento que eu me proponho a fazer ou ser um empreendedor com uma loja virtual, eu tenho que ter pelo menos uma estrutura. Ah, mas ele não pode fazer, ele não tem capacidade ainda de contratar um armazém, um operador logístico para fazer. Lógico, ele não tem nem volume para isso, isso é maluquice. Mas que pelo menos a coisa fosse arrumada. Não entendi. A gente vai ficando, mais uma vez, perdão, né? A gente vai ficando velho, vai ficando crítico. Quando eu vi a reportagem e apareceu a casa dele, literalmente, era a sala da casa dele. Então ele estava vendo televisão com a mercadoria que ele ia entregar ao cliente junto. Vou fazer, vou tentar lá pelo menos arrumar o meu quartinho de empregada, separar, arrumar e tentar fazer o meu controle, a minha gestão que a gente viu ali atrás, para que a mercadoria seja entregue com qualidade, a embalagem não estrague, não fique suja, o que seja. Mas ele estava dentro da casa, da sala da casa dele, fazendo a logística de e-commerce dele. Tá? Como é que é receber uma mercadoria e jogar no chão? Como é que é controlar esse estoque? Tá? Em grandes empresas, a gente passou por algumas, né? Você não podia botar uma caixa que seja de peso cubado 1 quilo, pequena, de volume, sem ser em cima de um pallet. Um pallet de 1,20 por 1 metro, de 1 por 1,20 estava lá, especificamente num cantinho, mas tinha, às vezes, uma caixa para fazer a separação, para fazer o picking daquela mercadoria. Tinha que estar em cima do pallet, obrigatoriamente. Tá? Então, vamos ter cuidado com isso aqui. Não é porque é um meio virtual, você não está vendo a operação, que pode deixar que a coisa fique bagunçada. Tá? E como é que se faz logística, distribuição de uma nova tendência que é o comércio eletrônico num país de dimensões continental do Brasil? Problema. Um professor meu fala que tudo é tragédia. Ele fala, não sei o que, tragédia, isso é tragédia, tudo é uma tragédia. A gente aprende a ser tragédias, tá?
Um novo empreendedor do e-commerce, você tem que ver onde é que ele vai alcançar, o que ele quer alcançar, né? Se ele consegue fazer essa distribuição regionalizada, ele precisa de um parceiro. O que não pode acontecer é que seu estoque seja dessa maneira. Não deveria acontecer na charge aquilo ali que está, né? Depois eu me arrependi de botar a charge ali para vocês, mas ficou muito apolítico. Mas, doutor, estou com falta de ar. Só? Esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de... Não deveria nem acontecer no hospital e não deveria nunca acontecer no seu estoque. Pequeno, médio, grande fornecedor, grande vendedor. Tá? Principalmente no comércio eletrônico, onde os times são muito corretos, são muito enxugados, muito enxutos. Tá? Isso aqui é um problema, você controlar o seu estoque. Muito, muito, muito. Entender, fazer um planejamento de demanda, compra específica, o quanto você vai ter de quantidade para você atender o seu cliente. O cliente é o bem mais precioso do seu negócio, então trate-o com carinho e tal, tal, tal. É aquela história. Você não pode deixar de faltar. E o frete? Pelo amor de Deus, não ache que o frete grátis ele é grátis. Nada é grátis. Né? Eu tinha voltando aqui um pouquinho, eu tinha um gestor, um gerente de armazém, que ele falava o seguinte para mim: o dia que o seu estoque bater, tem alguma coisa errada. O seu estoque não pode bater nunca. Se ele vem batendo frequentemente, se ele está físico com contábil, o que tem na minha nota fiscal lá no meu sistema ERP, está fisicamente correto lá no meu pátio, tem alguma coisa de errado, fique atento. Tem que dar divergência em alguma coisa. Ainda mais numa movimentação grande dessa que a gente faz. Lógico que são duas vertentes. Eu tinha uma movimentação de 50, 60 toneladas dia. O empreendedor que faz o e-commerce não tem esse movimento todo. Mas é uma necessidade de controle. Tá? Voltando aqui, adiantando um pouquinho. Não acho que o frete é grátis. Aquele ICMS que a gente viu lá atrás, aquela taxa que é paga a administradora do cartão de crédito, tem que estar no preço do seu produto. E lógico que isso aqui está no preço do seu produto também. A gente, às vezes, entende, o frete grátis. O frete é grátis, mas o preço é maior um pouquinho. A confiabilidade, quem entrega. Às vezes é difícil a gente entender ou ver quem está entregando. Hoje, um grande parceiro nosso de entrega é o Correio. O frete, a venda feita por um parceiro Correio, a gente pode até entender que esse frete pode ser grátis. Correio, hoje, operador logístico, é das maiores empresas de logística do país. Né? Uma das melhores empresas de logística do Rio de Janeiro é a Conlurb. Ela consegue recolher lixo das residências num bairro tal, no dia tal, na hora tal. E a gente não se apercebe disso. Tá? No Rio de Janeiro, a gente pode considerar como a Conlurb seja um grande, não operador logístico, mas uma grande empresa que faz logística. Ela consegue passar no bairro da sua casa, toda terça e quinta-feira, basicamente no mesmo horário, que você não se apercebe disso, porque frequentemente ele faz. Quando o lixeiro não passa, você alerta na hora. O lixeiro ainda não passou, mas isso passa desapercebido durante anos, meses, o que seja. E no dia que ele passa atrasado, você sabe. Então, não existe frete grátis. Tá? Existe uma diminuição do custo do frete. Tá, mas é uma estratégia de venda? É uma estratégia de venda. Tá? Você pode ter certeza, ou quase certeza, que pode ser esse frete grátis por uma situação do Correio. A gente usa um parceiro Correio para que isso seja. Ele já tem a capilaridade, ele já tem a ramificação da entrega. Ele agrega a sua entrega ao que ele vai fazer na sua rua, ou vice-versa. Tá? Quando você pede para que seja uma entrega expressa, uma entrega característica, agendada, você pode ter certeza que esse frete não vai ser mais grátis. Existe uma definição de logística para o e-commerce? Eu não consegui achar. Demorei. Hoje eu não consigo
ter uma definição específica para a logística de e-commerce. A definição da logística como entregar o produto certo, a mais básica que seja, na quantidade certa, no horário certo, com o menor custo possível, atende-se a essa logística do comércio eletrônico. Não deixa de passar, não deixa de atender. Tá? Então, não existe uma definição clássica. Algumas tarefas estão nessa parte logística do comércio eletrônico. Recepção, conferência de produtos, estocagem de produtos no galpão ou em área específica que você queira. Enviar o produto para separação, que é o que a gente chama de picking dentro da logística, envio de pedidos para a transportadora, rastreamento de pedidos enviados, controle de entrega. Hoje, um grande parceiro do e-commerce é esse senhor aqui, chamado hoje não mais de empresa de Correios e Telégrafos. O nome antigo, mais uma vez eu estou falando da idade, ECT. Hoje os Correios é chamado operador logístico pelo governo federal. E vai ser o operador logístico das Olimpíadas de 2016. Toda a parte de movimentação de material vai ser feito pelos Correios. Gente, existe outra empresa com expertise e tal que se possa fazer essa distribuição no evento da Rio 2016? Tinha que ser o parceiro, tinha que ser o Correio. Tá? A logística engloba isso nessa perspectiva da venda. Tá? E o Correio é um grande parceiro. Todas as etapas sejam inseridas de ferramentas de rastreamento de pedidos, permitindo maior controle. Quem aqui nunca comprou pela internet? E quem aqui nunca deu 300 mil cliques todo dia para saber onde estava o seu produto? Tá? Essa tela aqui da multifuncional é minha. Eu tive lá, entrei lá no site que eu comprei, porque fica os pedidos lá de acho que até os últimos 36 meses, e achei lá a minha impressora. Você pode ter certeza que eu próprio dei vários cliques aqui para saber se o pedido estava realizado, para saber se o pagamento foi aprovado, para saber a nota fiscal. Eles emitem a nota fiscal que vem em XML, que é o padrão do Cefaz, da Receita Federal, emite em PDF, você nem imprime, mas você abre para ver a nota fiscal emitida. É um prazer inenarrável que você vê a nota fiscal emitida. Tá? Você vê o produto e transporte e determinadas situações aqui de produtos em transporte, tem um clique, tem uma telinha aqui embaixo, um botãozinho aqui embaixo. Rastrear o pedido. É o que a gente tem mais de interessante na logística moderna, graças ao querido e amado código de barras, o QR Code, o EAN 12, 13, 8, o que seja, tá? Você consegue rastrear os pedidos. Hoje a Jadlog, não fazendo propaganda, já fazendo, me perdoe, tem um WMS, um TMS, perdão, que controla e ele te dá informação online de onde está o seu pedido. Ele sai de um ERP, de um submarino.com, de um submarino.com da vida, tá? Que integraliza com o sistema da Jadlog, joga num site deles, e você, pelo número do pedido, que você não precisa nem decorar, tá? Porque ele vinculou, o ERP vinculou isso aqui, tá? Rastreia o pedido, você vai na empresa, a empresa te dá aqui caminho e tal. Outro dia, o que eu comprei? Foi um cartucho. Comprei o cartucho e ele me deu a placa do caminhão. Tá? Nunca mais compro no site que eu comprei. Porque frete grátis, preço bom, mas demorou 20 dias para chegar. Aí aquilo já estava me dando agonia, porque estava em transporte, eu clicava em rastrear, achava o rastreamento, estava na transportadora e a transportadora me dava a placa do caminhão, me dava o luxo da placa do caminhão, mas eu demorei 18 dias para receber. Tá? Não vou falar aqui para não criar polêmica, mas eu nunca mais compro naquele site. Tá? A entrega é péssima. Então, aquela situação, frete grátis e um preço agradável, paga no boleto. O preço está tão bom que eu vou pagar no boleto. Eu emiti o boleto, fui lá e paguei. Crente que recebeu em 48 horas, demorou 18 dias. Então, aquele frete grátis existe? Existe. Só qual é a penalidade? Eles podiam colocar lá no site, olha, o frete é grátis,
mas eu demoro 15 dias úteis para entregar. Mas aí espantaria o cliente, né? A gente não queria comprar com eles. Tá? Então, o que a gente chama de rastreabilidade dentro da logística moderna hoje é muito importante. Não só para esse rastreamento do pedido do e-commerce, né? Em uma empresa que eu trabalhava, a gente, vou ter que comentar, era um frigorífico, a gente vendia boi. Né? Mas não boi do jeito que se vendia há 20 anos atrás. Né? Era o cara trazendo aquele corte, o traseiro do boi nas costas, chegava no açougue. Era controlado, rastreado, certificado de origem e tudo. Tinha algumas situações na entrega que o cliente chegava para mim e falava assim: oi, tudo bom? Tranquilo? Olha, estou recebendo um produto aqui e esse produto está verde, está preto, o que seja. Lógico que o cliente não vai ter aquela penalidade dele da perda do produto por uma questão de qualidade de produção. Mas era simples. Ao motorista do caminhão, eu só perguntava o seguinte: fulano, beltrano, ciclano, me diz os 8 números que está numa etiqueta de código de barra no lado superior direito. Na mesma hora, por rádio, ele me dizia o número do código de barras, a gente entrava no sistema, vinha a ficha todinha do boi. Se era boi ou vaca, a idade do boi ou a idade da vaca, qual foi o dia que foi para o abate, quem era o pessoal da linha de produção, o gerente de produto, o engenheiro de produto, o fiscal, o veterinário que estava na fábrica, e a gente trazia o lote já com as restrições. Quando a gente chegava com essa caixa de volta no cliente, lógico, ele devolvia a caixa, que achava que estava preto e tal, a gente mandava para o controle de qualidade com toda a rastreabilidade do boi, pronto para o controle de qualidade. E lá eles faziam análise, se foi mal estocado, o vácuo não foi bem feito, alguma coisa dessa maneira. Tá? Graças aí ao nosso querido e amado código de barras. Então, essa rastreabilidade é importante. Hoje você não compra boi de qualidade, como se deve comprar, sem o certificado de origem, sem isso acontecer. Tá? A questão da decisão de compra é interessante. Tá? Prometa em 7, entregue em 4, se possível em 3. Eu prometi em 7, entreguei em 4, se possível, eu entrego em 3. O consumidor vai comprar de novo comigo? Sem chance dele não comprar. A minha logística de entrega, a minha qualidade permite isso. Algumas coisas a gente compra no Mercado Livre, né? Pessoalmente eu compro. Hoje, antigamente não tinha, coisa de... Eu venho aí futucando há um tempo, eles te dizem da seguinte forma: compre comigo e receba até o dia tal. Ele já te dá a previsão de entrega do produto que você comprou. Se você pagar o boleto bancário até às 16 horas, ou antes das 16 horas, ou com cartão de crédito antes das 2 horas da tarde, ele te dá a data final de entrega. E acontece. Já comprei as coisas, o cara falou, vai chegar dia 11, e chegou dia 11. Vai chegar dia 12, e chegou dia 12. Então, essa confiança, tá, que você tem, depende muito de quem faz o teu frete, quem faz a sua entrega. Escolha com carinho. Tente fazer com que essa entrega seja a mais correta possível, a mais eficaz, a mais eficiente possível ao consumidor. Em algumas situações eu falo para as pessoas assim, gente, hoje a gente não tem necessidade de, a palavra talvez não seja correta, mendigar o que você quer comprar. Hoje a gente tem uma situação e uma vertente que se chama concorrência, que é absurda. E quem tem o diferencial nessa concorrência tem vantagem competitiva em cima do outro. Se um faz melhor do que o outro e entrega no prazo certo, na hora certa, no dia que agendou, eu vou ter a recompra com esse cara. Eu vou comprar de novo com esse cara. Tá? Seja ele pessoa física, jurídica, ou que seja, eu vou comprar. A confiabilidade que ele me deu na entrega foi
grande. Como da outra que eu comprei e não me informou que ia demorar 18 dias, eu não volto mais. Para que eu vou voltar mais lá para comprar? Ah, o frete é grátis. Poxa, mas legal, mas demora tanto tempo. Ah, mas o produto estava... O valor de venda do produto estava excessivo. Ah, legal, mas e aí? Como é que faz? Hoje eu não tenho tempo de esperar 18 dias para um cartucho de impressora, onde se eu descer de casa ou ir na papelaria, tudo bem que eu vou pagar um pouco mais caro, o que seja, mas eu vou ter na hora. Eu vou levar para casa na hora e vou instalar. Uma situação importante. Vai chegar num determinado momento que você cresce tanto que você precisa de um parceiro. E talvez esse parceiro, essa saída dessa parceria seja a terceirização. No início a gente tem sempre o volume promissor pequeno. Começo pequenininho, cresço um pouquinho mais, consigo fazer, depois eu não dá mais. E para não perder aquela credibilidade que eu tenho junto ao meu cliente, para não perder essa possibilidade do mercado que eu ganhei, tá? Eu tenho que fazer algumas escolhas. Eu vou ter que terceirizar minha logística? Não sei. Depende. Depende. Algumas situações falam assim, terceirizo e diminui o meu custo. Ah, eu vou terceirizar e vou perder em qualidade. A conta não fecha. Infelizmente não fecha. Como é que eu faço com que ela feche? Não sei. Vamos trabalhar com um parceiro que seja para que faça a terceirização com qualidade. Hoje a gente tem meio jurídico de fazer isso? Tem. A qualidade você pode exigir em contrato. Pelo amor de Deus, terceirize a sua logística, mas não deixe perder a qualidade. Tem alguma forma de fazer isso? Tem. Faça um contrato. Uma das situações interessantes no nosso cotidiano é a mão de obra da construção em nossa residência. Eu faço sempre um comparativo disso. Eu acho que se todo pedreiro que fosse fazer uma obra na sua casa, a gente fizesse um contrato com ele, ele não fazia tanta besteira. E é sempre esse pedreiro, o que vem depois é sempre o melhor do anterior, mas também vai embora e deixa alguma coisa para trás. Aquela situação, você chama para consertar a sua casa, ih, fulano, tudo bem? Ah, aquela lâmpada, quem fez aquilo ali? Ah, aquela lâmpada lá, e olha, podia ter feito de outra maneira. Tá, beleza, então você acha que aquele profissional é o melhor da sua vida, né? Então ele bota para você bota para fazer uma obra na sua casa, algum movimento na sua casa. Aí você vai descobrir que ele é tão ruim quanto o que passou. O problema é que a gente não tem a prática de fazer esse contrato, não existe um costume da gente fazer esse contrato. Mas deveria ser feito. Olha, você vai até o dia tal, você vai pintar a parede tal, se você sujar o chão, vou te descontar, e não sei o que lá mais, blá, 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 e escrever, e mandar ele assinar. Se você não entregar no dia tal, eu não vou te pagar, você vai pagar uma multa, e o que seja. O que acontece é que é muito informal, é um mercado muito informal. Mas aqui dá para você fazer. Você exigir com que aquela entrega, aquela tua terceirização, seja de perfeita qualidade. Numa dessas empresas que eu passei, a nossa entrega era terceirizada. Quantas empresas de transporte tinha? Uma. Ih, caramba, então tu tá quebrando o paradigma, Marcelo, de dizer para mim que o seu fornecedor tem que ser parceiro, você precisa ter pelo menos o seu parceiro nessa operação, você tem que ter pelo menos 1, 2, 3, o que seja. Para quê? Para que esse cara, você tenha opções. Mas o transportador com o qual eu fiz o contrato de fazer toda a minha distribuição era bem amarradinho. Então, ele pagava multa por atraso, ele pagava multa por devolução, ele pagava multa por avaria. Gente, é uma faca de 2 gumes. Então, você quer ser o prestador do meu serviço e eu vou te exigir isso. Você aceita? Ah, o cara botou o chamegão lá em cima, assinou, você pode cobrar. A gente tinha nossas penalidades também, tá? Mas ele era muito mais credor do nosso contrato do que nós. Então é o seguinte, vamos fazer com que o seu volume cresça e você veja que uma necessidade de terceirização aconteça,
seja feito através de um contrato, seja feito bem às claras, com penalidades para ambas as partes. Mas é um necessário, às vezes você não tem condições de fazer. Você vai precisar de um parceiro para fazer. Chegou no momento nessa mesma empresa que a gente não decidiu estrategicamente de não ter estoque físico alugado. Então, não tínhamos o nosso espaço. O nosso espaço foi terceirizado. A gente foi trabalhar, a empresa toda foi trabalhar no mezanino de um operador logístico. O operador era responsável pela movimentação da carga, pela entrada e saída, pela distribuição da carga, até a área de movimentação. Ele era responsável pelo inventário, ele era responsável pela perda. Se sumisse uma caixa de um determinado produto, ele pagava. E estava no contrato que em uma semana eu teria que emitir a nota fiscal contra ele. Então estava muito bem amarrado. Foi opção do operador. Eu vou para aí trabalhar contigo. As minhas exigências são tais. As minhas penalidades são essas também. Vamos assinar? Vamos. Gente, é engraçado que esse contrato, eu tive algumas vezes com ele na mão, era uma folha. Era uma folha de A4 e nem estava completa. Ela vinha quase, não fechava uma folha de A4. Assinaram. Então, cuidado com a terceirização. Vou terceirizar. Cuidado na qualidade da entrega do seu produto. Cuidado com o que você vai perder, talvez, em achar que terceirizar é uma boa ideia. E por que a logística é fundamental no e-commerce? Ele já aparece ali de uma forma chamada assim, uma boa e-logística. Uma boa e-logística é aquela onde você vende o produto que o consumidor quer, de uma forma segura, você entrega no tempo correto e ele fica satisfeito. E você tem a possibilidade de fazer a ele uma recompra. Então, o que você tem que fazer com que essa logística funcione, que o e-commerce funcione, né? Funcione bem? Uma plataforma correta, que a gente falou lá no início, a sua plataforma de venda tem que ser uma plataforma confiável. Não transforme sua plataforma numa vitrine de show, numa vitrine de um carnaval. Produtos específicos, segmentos que você vende. Eu vendo informática, eu não vou botar perfume. Estou dando um exemplo bem louco, né? Mas é assim, eu vendo informática, eu não vou botar perfume. Eu vendo roupa, não vou botar material de papelaria. Então, cuidado com o que a gente vende, cuidado com o que você faz nessa sua plataforma. E a entrega é fundamental, a distribuição é fundamental, tá? A fidelização do cliente vai dar para uma entrega correta. Aí a gente tem a logística da cadeia, logística tradicional, onde você usa ali o B2B. Simples. Compra, armazena, manuseia e distribui. Correio. Faz isso com muita capacidade. Faz isso com qualidade, apesar da gente falar muito mal dos Correios, né? Tem os seus problemas, entra em greve, carteira extravia. Acontece. Tá? Talvez numa empresa, numa UPS, numa DHL, não aconteça. Mas acontece. Esse é o canal normal. E esse aqui é o da logística do e-commerce. Tá? O B2C, diretamente. Cliente, loja virtual, logística, estoque, embarque, item, montagem, envio. Correio. Isso aqui a gente tem que ter cuidado, tá? A parte da entrega é importante. E aqui abre as vertentes do CRM, do relacionamento com o cliente, saber se ele quer comprar de novo. E se esse ciclo aqui funcionar, é igual quando a gente faz PDCA. Não muda, gente. Planeja, faz, controla, tem uma ação. Planeja, faz. É igual. Não muda, não muda. Tá? Faça com que esse ciclo funcione normal, funcione da melhor forma possível. Vão existir gargalos? Vão. Vão existir gaps? Vão. Existe o ótimo? Não. Tá? Não existe o ótimo. Uma reportagem da revista, uma revista especializada em logística, diz o seguinte: a otimização na logística existe? Aí vinha lá o rapaz da matéria dizendo o seguinte, que
O ótimo é 100%. 100% a gente não tem. A gente tem 99,99999999999. Tem sempre o 0,00001 que pode dar errado. Não existe. O que o profissional de logística faz? Ele busca o ótimo, ele tenta alcançar o ótimo. Vai conseguir? Não sei, depende. Depende de N ferramentas de suporte, depende de N sistemas, depende de N parceiros, depende de N fornecedores. O cara tem que ser meio louco? Tem. Mas o pior é que a gente gosta de ser louco. O pior de tudo é isso, a gente gosta de ser maluco, entender toda a cadeia, entender o fornecedor, rastrear o produto, dar 5 cliques e não dormir de noite. Tá? Passar assim, eu já estou dormindo e escutei rádio tocando. Né? E saí correndo, e cadê o rádio, cadê o rádio, cadê o rádio? Estava na mesa da sala desligado. Chegou no momento que a gente tem que pedir, estou saindo, tá? Para dar um refresh na saúde. Mas acontece, a gente gosta dessa balbúrdia, a gente gosta dessa bagunça aqui. É interessante, tá? Teve para finalizar, eu tenho uma pesquisa que foi feita pela EBCOM, a Empresa Brasileira de Comércio Eletrônico. É interessante, meu amigo Henrique vai mudar lá para mim, é que ele não está por aí. Tá? A pesquisa foi feita com 225 formulários válidos. Foram 500 e pouco, com 225 válidos. E o que ele vai mostrando para nós? Umas situações específicas da logística. Tá? É o próximo, é que o Henrique está ali, daqui a pouco ele muda. Fala de frete, fala do custo, fala de que empresa faz a logística para ele, o quanto de frete grátis você utiliza, qual é o custo, e a gente tem uma noção de como é o comércio eletrônico. Não o comércio eletrônico do grande volume, não o comércio eletrônico de uma submarino.com, não o comércio eletrônico de uma Americanas, não o comércio eletrônico do Mercado Livre, o que seja, tá? Mas de um nicho específico de mercado. Esses formulários foram distribuídos, foram validados e traz umas informações interessantes. Tá? Deixa o Henrique voltar aqui. Peguei ele na curva, coitado. Mas é interessante essa parte da logística. Hoje a gente ainda tem uma situação que traz uma outra vertente chamada logística reversa, né, que está nesse contexto aqui e é muito forte. A logística reversa entra numa cerne do PNRS, do Programa Nacional, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e que a gente embarcou nela. Hoje o profissional de logística tem uma obrigação do pós-venda e do pós-consumo interessante. Tá? O comércio eletrônico hoje, ele é responsável pela entrega do produto ao cliente. Ok, joia, bem legal, eu compro com um clique. Show de bola. Mas comprar com um clique um tênis. É 41, eu calço 41, eu calço 42, eu calço 39, eu calço o que seja. Chega, a forma não é igual. Uma vez eu comprei um sapato pela internet e ele me deu um molde dos pés. Foi interessante a experiência, né? Não vou fazer mais. Ele mandou um molde, pediu para a gente imprimir. Olha, isso aqui tem um molde do pé. O senhor imprima e circule. Ele vinham as instruções, poxa, perfeitas. Você imprime, bota o pé, passa uma caneta ao redor do pé, e isso é um número. Só que, em uma linha de produção, existem N41s, né? Tem os 41s e 1s, 41s e 2, 41s e 3, né? Compra a mulher, né? Tem que ser sempre 31, um número a menos. Não sei por quê, mas tem que ser um número a menos. Poxa, medi lá, tranquilo, falei assim, poxa, 41. Gente, eu tive que trocar por um 43. Foi uma das experiências ruins, tá? E isso, graças a Deus, a empresa que me vendeu fez o processo muito correto, só que foi trabalhoso.
Eu recebi o produto, tentei calçar, não deu, eu tive que arrumar um envelope, um papel para embrulhar, entrar no site, pegar toda a política de logística reversa deles, imprimir, entender, imprimir um documento que eu podia ir com aquele produto ao correio sem pagar nada para fazer a devolução. Entrei na fila de uma agência de correio, embrulhei, mandei, esperei 3, 4, 5 dias para mandarem de volta. Chegou 42, não deu de novo, e eu mandei de novo, eles mandaram 43. Tá? Existem umas situações complicadas nesse processo, né? Gera custo. Então, alguns segmentos de mercado são complicados para a gente fazer com que isso aconteça. Roupa e calçado deve ser muito ruim, por uma experiência própria. Eu vendi sempre material alimentício, produto alimentício, né? Então era muito fácil, entre aspas. Mas vender roupa, vender calçado é muito complicado. A não ser que um amigo meu que ele falou o seguinte: não, eu não me preocupo com isso não, eu vou na loja física, experimento o produto e compro na internet, mas é mais barato. Eu falei, tá certo, não tem problema não. Se a gente olhar nas duas vertentes, né, daqui a pouco você está desempregando um vendedor de calçado. É tendência? Tendência, especialidade do mercado, não tem jeito. Hoje a gente tem aí shopping center, não tem mais aquele cara que anota a sua placa, né? Hoje ele te dá um ticket, você vai lá e paga, sai. Hoje não tem nem mais ticket, tem o tag das operadoras que você passa direto, depois a conta vem um espetáculo. Você vai passando, entrando, é uma maravilha. Mas é uma tendência, a tecnologia veio, a especialização da coisa acontece e você tem uma tendência de perda de pessoas. Aquela história do homem-hora acaba, né? Vamos lá, Henrique, muda para mim aí, por favor. Pode fazer isso, por gentileza? A pesquisa da Bicom, tá? É interessante para a gente ter algumas situações. A pesquisa na logística do e-commerce brasileiro, a Bicom é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, foi feita em parceria. Tá? 585 questionários coletados em 2013. Tá? 225 validados. Olha que interessante que tem os números, né? Armazenagem. Armazenagem própria, terceirizada e outro. 82% dos pesquisados usa armazenagem própria. Me perdoe as cores ali, é complicado para mim. Mas 82% usa armazenagem própria. Que tipo de frota sua empresa utiliza? Própria, privada ou os Correios? Indiscutivelmente, o nosso querido e amado operador logístico arrebata aí 93% do mercado naquela pesquisa. É o meu parceiro. Não tem jeito. Tem outra? Tem a própria, tem a terceirizada, tem a privada, mas ele ainda leva um montante grande da minha distribuição. Qual a participação das transportadoras no seu negócio? Própria, privada ou os Correios? Ainda com 81% vai levando. Que tipo de serviço você utiliza nos Correios? Hoje eu tenho SEDEX, Pax e SEDEX. Mais ou menos equilibrado, mas o Correio é ainda o nosso grande parceiro, tá, de serviço, e os produtos que ele vende, que ele fornece para a gente de entrega, tá, o Pax e o SEDEX são ainda aí os que levam a maior fatia do mercado. Você utiliza diferentes transportadores por região? Sim ou não? A grande maioria diz não. Por quê? Pequeno ainda, eu prefiro fidelizar a minha entrega. Eu tenho um pouco mais de controle. Eu fidelizo com o parceiro, faço um contrato com ele e ele faz a entrega para mim. Ah, é perigoso, você deveria ter outra entrega. Não, mas eu sou pequeno ainda. Eu sou ainda pequenininho. Eu sou uma formiguinha. Deixa eu fazer lá com um parceiro com uma entrega só. Talvez eu tenha mais controle da entrega, mais qualidade no serviço, mais qualidade na entrega. Que tipo de frete você utiliza?
tá? Isso aí a gente não tem nem comparativo, né? A matriz é o rodoviário, a gente está calcado no transporte, rodoviário está calcado no frete, tá? Um dado interessante, tá? E que o aéreo, para esse tipo de pesquisa, abarcou 26%. Talvez a regionalidade tenha feito com que ele aparecesse aqui com maior grau de intensidade, mas não deixa ainda de perder para o rodoviário. Estamos longe disso aí. Distribuição dos custos logísticos, 58% no frete, 19% no manuseio e 23% na armazenagem. Então, gente, cuidado, o frete grátis não existe. Se a gente for agregar isso aqui a isso aqui, nós temos quantos por cento aqui? 81%. 81% do custo logístico de distribuição está na armazenagem e no transporte. Vai se pagar a conta? Vai. Quem vai pagar? O consumidor final. Aquele R$1, R$1,50, R$1,30, R$1,20 a mais no seu preço de custo final, é porque isso aqui existe. Aí ainda não temos uma política de que isso aqui vai modificar. O nosso custo logístico é muito alto, diferentemente do custo logístico americano. Hoje a gente corta o continente americano leste a oeste, norte a sul, com 300 operadores, 50 modais, multimodalidade, o que seja. Aí o custo diminui. A gente ainda é muito incipiente nisso. Quem paga o valor do frete? Lojista, cliente? Ou lojista mais o cliente? Você quer o produto? Quer. Na hora da sua casa? Ok. Então vamos pagar o frete. E o interessante, um tempo atrás, tem um ano e pouquinho, eu tive numa feira em São Paulo, que o pessoal era de varejo, a feira de varejo. E o pessoal dizendo o seguinte, que existe ainda o cliente que paga isso aqui, sabe que paga e paga mais caro para ter uma comodidade de frete. A frase foi interessante. Não pensem vocês que os clientes estão preocupados tanto com frete. Existe uma situação que existe um nicho que se preocupa com frete, mas tem gente que prefere pagar um pouco mais de frete para ter um agendamento, uma data de entrega correta com uma hora, e ele paga. A gente estava falando de de varejo de luxo, tá? E o rapaz falando para nós, ele falando assim, gente, existe gente que paga, existe uma pequena parcela que ele quer. Infelizmente, se ele quer e a gente não tem ainda uma qualidade tal, onde o meu custo pode ser menor, ele paga o frete e paga sabendo que está pagando aquele frete para receber o produto com um carinho melhor. Tá? A distribuição do custo, a gente falou ali. Você oferece frete grátis, sim ou não? A pergunta foi clássica, né? Rápida. 31% não oferece, 69% oferece. Gente, mas oferecer o frete grátis é uma questão. Eu ofereço. Dá para oferecer? É dicotômico, né? 58% do meu custo é frete. Como é que eu ofereço grátis? Estratégia de marketing. Eu tenho que vender. Frete grátis e tal. Você vai lá no frete grátis, de repente está R$1 mais caro. Mas o frete é grátis. É? Não, não é. Tá? Você está pagando. Qual o principal motivo para você oferecer frete grátis? Aumento da venda. E nem é pelo benchmark, é pelo quê? Pelo aumento da venda. Eu ofereço uma situação tal ao cliente que eu posso fazer com que ele recompre de mim. Aumentar a minha venda. Simplesmente, pura e simplesmente. Tá? Só que não existe. Acho que está acabando. O frete é grátis para mercadoria acima de qual valor? Aí é interessante, por faixa. Tá? De 40 a 100,
de 101 a 200, de 201 a 300, de 300 a 400. O interessante é que o ticket médio aqui abrange o maior valor. O menor ticket é o que tem maior valor. Os dois menores aqui, ó, 30% e 27%. Como é que a gente consegue isso aqui? Com qualidade da entrega. Consigo oferecer a esses valores aqui o frete grátis. Nessa brincadeira ali são 57%. Eu consegui uma qualidade na entrega tal que há anos atrás eu não conseguia. Quem pensava em comprar pela internet? Receber o produto na porta da sua casa? Não tinha. Quem pensava em rastrear a entrega de um produto? Não existe. Não, aliás, perdão, não existia. Quais os principais problemas inventados na entrega? Extravio, atraso, furtos e roubos. Ainda a nossa mobilidade, muito difícil. Você acaba vendendo para o varejo, e o varejo é um consumidor final, é uma pessoa física. Eu tinha um problema sério de venda quando eu entregava em varejo na empresa que eu trabalhava. A pessoa comprava 7 quilos de presunto. Gente, vocês não têm noção como é que é vender 7 quilos de presunto ao varejo, numa empresa que atendia ao pequeno varejista, do pequeno varejista até o distribuidor. Tá? O atraso era absurdo. Por quê? Para otimizar frete, eu saía com o meu produto do varejo junto com o distribuidor. Quando o distribuidor atrasava, o varejo atrasava. Por consequência, ele atrasava. Quando o varejo atrasava, o distribuidor atrasava. E a gente ficava na equação. Divide-se em carro, bota varejo num carro menor, bota no maior distribuidor. Aí os pesos não batiam, entre aspas. O que é o peso não bater? Você carregava um caminhão de 12 toneladas com 8. Faltava 4, você não otimizava o frete. Num caminhão pequeno, você saía com 1.500 quilos, aliás, carregava 1.500 quilos, você botava 800, não compatibilizava o frete. E como é que você acerta essa conta? Na gestão, tá, a gente tinha reunião gerencial todo mês, e saía lá no gráfico, né? Os picos, as sazonalidades. Alguém reclamava. Os gerentes de logística adoravam. Você quer acabar com a empresa? Olha o custo do frete, você está maluco, está dando produto ao cliente, isso, aquilo outro. Tá? Furtos e roubos, por incrível que pareça, está aí com 12%. Tá? O importante, e frisar aqui, do atraso na entrega, porque a gente tem uma dificuldade de mobilidade, tá? É extravio. É interessante como é que extravia uma mala dentro do aeroporto. O cara vai para a Itália, a mala dele vai parar nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Qualquer dia vão criar um processo de rastreabilidade das malas, né? Vão receber um código de barra e a esteira vai ser inteligente e vai levar para onde de direito. Tá? Extravio ainda são muito volumoso. Não deveria ser, mas gestão de risco tinha que cuidar disso aí mais um pouquinho. Gente, e acabou. Infelizmente, a gente ia ficar falando aqui. Então, era N assuntos e a gente começa a verter por N problemas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho dessa bagunça. Vai ficar pior, tá? E-commerce vai ficar pior. Dezembro vem aí, a época de Natal está aí, e a gente, quem trabalha na área diretamente na operação, fica sem dormir algumas noites, com problema de faturamento, a nota fiscal não sai, o carro não saiu, o sistema parou e acontece. Mas a gente gosta, no final de tudo a gente gosta. Tá na veia, é gostoso. A gente passa mal, mas é gostoso. Queria agradecer a vocês muito pelo tempo aqui, tá? Foi um prazer, agradecer o CRA e a comissão e estamos aí, tá bom? Alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, a gente briga, a gente discute e vamos por aí. Tá bom? Obrigado, tá? Boa noite.